Olá, eu sou a professora Daphne, venho aqui hoje trabalhar com vocês do CEPMG, do Dr. José Feliciano Ferreira, e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito importante para o Enem, que é a parte da redação, com dicas muito importantes. Vamos lá? Bom, eu preparei para vocês uma apresentação em slides, tá? Vamos acompanhar aqui comigo agora. A primeira etapa que a gente vai falar é do texto, né? Do tipo de texto que é cobrado pelo Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. E a gente vai focar bastante na estrutura e depois eu vou dar algumas dicas importantes. Vamos lá. Como estrutura nós temos a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Bom, então como vocês podem observar agora na apresentação, a gente vai falar da introdução. Dicas de estrutura, como padronizar o texto. É muito importante que vocês aprendam, essa dica é excelente. Vocês vão padronizar e todos os textos que vocês forem praticando ao longo aí das aulas, né, do treinamento de vocês, aprendam a padronizar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um texto que é top. Bom, como que ficaria uma introdução ideal? Iniciar com repertório. O que é esse repertório? A gente chama de repertório sociocultural, contexto sociocultural. Vocês podem utilizar um filme, uma série, um livro, um contexto histórico, uma citação, uma música, entre outros. Como que a gente utiliza? No iniciozinho da sua introdução, esse repertório precisa ter alguma relação com o tema exigido na coletânea. Logo em seguida que você utilizou o seu repertório, apresenta o tema, em seguida apresenta a tese. A tese é a parte fundamental do texto, muito importante, pois é nela que você vai apresentar o seu ponto de vista e o seu texto todo vai girar em torno dessa tese que você vai defender. Escrever de forma impessoal todo o texto, ou seja, não fazer uso de primeira pessoa. Por quê? É um artigo de opinião diferente, exigido lá pelo Enem. Portanto, vocês não podem utilizar primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, nossa sociedade, nosso país, não façam uso da primeira pessoa. O ideal é que vocês gastem para fazer essa introdução 7 linhas. Atenção! Evitar repetição de palavras, articular o texto, uso de linguagem formal, cuidado com as marcas de oralidade, expressões que sejam muito clichês, atualmente, repetir várias vezes Brasil, repetir várias vezes o tema, não articular, ou seja, o que é articular? Os elementos articuladores que vão causar algum tipo de relação de sentido, de ligação, de retomada e evitar questionamentos. Muitos alunos gostam de colocar perguntas no texto dissertativo, isso não é interessante. Por quê? Porque é um texto para você ter certezas. Como o texto do Enem ele é diferente, ele tem regras próprias e ele realmente quer selecionar pessoas, é importante que vocês evitem. Então, evita usar questionamentos, seja na introdução ou qualquer outra parte do texto. Agora a gente vai dar seguimento com um exemplo de uma redação que foi um texto nota 1000, para eu mostrar para vocês, exemplificar toda essa estrutura de o que seria uma introdução ideal. Vamos lá. O que está de azul, a gente tem aí o início, o repertório, é o repertório sociocultural no caso, escolhido aqui um filme, o Cine Hollywood. De laranja a gente tem a apresentação do tema. Olha só a ligação que foi utilizada. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização de acesso ao cinema no Brasil. Então, apresentou o tema. E depois, aí de roxo, a gente tem a apresentação da tese, ou seja, o ponto de vista desse autor. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência da parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, tá aí uma introdução ideal. Vamos agora partir para a parte do desenvolvimento. Bom, então a gente viu até agora a nossa introdução ideal. Se vocês seguirem essa introdução, pode ter certeza que o texto já vai iniciar muito bem. E você já vai convencer o seu corretor de que você sabe escrever e entende do texto dissertativo. Agora a gente vai para mais uma parte do texto, que é o desenvolvimento. Vamos lá? Desenvolvimento é o momento agora de você sustentar a sua tese, apresentar fatos, dados, discurso de autoridade. Esse discurso de autoridade são aquelas pessoas que têm autoridade no assunto, são especialistas no assunto. Se for algum tema relacionado à tecnologia, alguém que entenda de tecnologia ou à saúde e assim sucessivamente. As citações são essas várias que a gente vê por aí de filósofos, de pessoas que são consideradas importantes e que ficam marcadas historicamente, ok? Argumentar é
extremamente importante argumentar, afinal o texto ele é dissertativo, argumentativo. Então é o momento de você mostrar a sua opinião em cima desses fatos ou desses dados que você escolheu, né, que você adotou para dentro do seu texto. A coletânea, você vai fazer a leitura dela quando você tiver a apresentação do tema, e aí você pode retirar alguns fatos ou dados. O que você não pode fazer é copiar e colar toda essa fonte da coletânea. Aí o seu texto vai cair, você vai perder nota. Eu sugiro que vocês façam, né, já que a gente está falando de um texto que é padronizado, 2 parágrafos de 7 linhas cada um. Ponto de atenção: articular o texto, muito importante. Por quê? Nós temos 5 competências, né, que são avaliadas pelo Enem. E articular o texto é uma delas, é a competência 4. Então não pode ficar repetitivo, ideias repetitivas, tópicos frasais repetitivos, ok? Ter muito cuidado com os argumentos do senso comum. A gente não pode falar coisas que a gente escuta falar na sociedade, o mundo todo aí, e achar que está viável, que você pode colocar no seu texto. Não, porque é um texto extremamente formal e esses argumentos precisam ser formalizados. Agora eu trouxe para vocês um pequeno exemplo aqui de argumento, de desenvolvimento do texto, daquele mesmo texto. Bom, eu não vou fazer a leitura completa aqui, mas vocês podem depois, né, pausar o vídeo e fazer uma leitura completa. Quero que vocês compreendam aqui como que funciona essa estrutura, certo? Estamos nos preocupando com a parte estrutural do texto. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do iniciou articulando o texto, um tópico frasal bem articulado, e agora vocês vão ver que esse escritor aqui, esse autor desse texto, não utilizou dados, mas ele vai trazendo vários fatos e argumentando em cima desses fatos. E assim ele também fez no segundo parágrafo de desenvolvimento. Olha só o elemento de articulador. Outro sim é imperativo. Esse outro sim é um elemento, né? A gente tem uma conjunção de adição. Então são vários recursos coesivos que nós temos na língua portuguesa. É importante que vocês conheçam eles para que vocês tenham uma boa nota na competência 4, ok? Agora que finalizamos a parte do desenvolvimento, a gente vai partir para a parte final. E essa parte final é a cereja do bolo da nossa redação lá do Enem. Por quê? Porque ela sozinha vale 200 pontos. Nós temos 5 competências, certo? A competência 5, ela vai simplesmente olhar, buscar todas as informações contidas na conclusão. Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção para seguir essas dicas aqui agora, ok? Vamos lá? Bom, conclusão. Já coloquei entre parágrafos o portanto. 90% das redações nota 1000 apresentam portanto lá na parte da conclusão, porque é uma conjunção que tem uma ideia de conclusão. Apresentar uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É a solução para a problemática, para aquele tema, né, que foi problematizado durante o seu texto. Responder as questões fundamentais nessa ordem. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como e para que vai fazer? Ok? Então, essas aqui são as perguntinhas fundamentais. No como, você vai fazer o detalhamento, certo? Você pode dizer quando, se é de médio, longo ou curto prazo. Você pode dizer onde vai ser realizada, porque você vai fazer o detalhamento. Mas as perguntas essenciais são essas 4 aí. Dica, tem uma dica muito interessante, que é fazer o texto circuito. O que é o texto circuito? Retomar, na última frase da conclusão, o repertório utilizado na introdução. Ou seja, se utilizou um filme, volta nas ideias que você tinha lá do filme. E aqui, para essa parte, eu sempre sugiro colocar 9 linhas. Ela não é a mais importante de todos? Se a gente está padronizando o texto, ficou os 3 primeiros parágrafos de 7 linhas e agora o último de 9. Porque a gente precisa focar na proposta de intervenção, precisa focar na conclusão, porque ela é muito valiosa, vale 200 pontos sozinha. A proposta ela precisa ser inovadora, criativa, respeitar os direitos humanos. Na verdade, o texto todo precisa respeitar os direitos humanos, senão você zera na redação. E ela precisa ser possível de ser realizada. Sei lá, se alguém tiver uma ideia muito criativa, mas muito distante da realidade, vai ficar fraca, a proposta não vai ser uma proposta viável, tá bom? Então vamos pensar em coisas que sejam possíveis, a maioria delas de curto prazo. E agora vou ler aqui o exemplo, vou mostrar para vocês o exemplo de uma conclusão, a conclusão desse mesmo texto que a gente trabalhou, introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, de branquinho tá só o tópico frasal, o início, necessário, portanto, ou portanto. Que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Agora, de roxinho, posto isso, o Ministério da Cultura deve
deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, o que deve ser feito está de roxinho. O que está de azul é o agente, quem vai fazer. E aí a gente vem, o que é para ser feito? Lançar um plano nacional de democratização do cinema e assim sucessivamente. O que está de verdinho é como que vai funcionar esse plano? Esse plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para essas pessoas de baixa renda, estudantes e assim por diante. Aí nós temos de novo em roxinho, é mais uma proposta extra. Você tem essa habilidade, você consegue ser criativo e pensar em algo mais, você pode adicionar mais alguma proposta, que aqui no caso é o governo federal, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Bom, agora olha que legal, que está aí de laranjado, né? É fazendo o texto circuito que eu mencionei. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Bom, gente, vocês aprenderam muitas dicas importantes agora sobre a estrutura do texto dissertativo. Seguiu essa estrutura? Pode ter certeza que você vai se dar bem. Mas é claro, tem que ler bastante, tem que conhecer bem o tema, conhecer vários temas e praticar. Sem prática, a gente realmente não consegue, finalizar um texto, tirar uma nota boa, atingir os mil pontos. Mas não é difícil. Não pensem que é impossível se dar bem aí na redação. Se você aprender esses recursos, seguir as dicas, vocês vão conseguir. Tenho aqui ainda mais algumas regras para apresentar. Bom, dicas para uma boa redação, algumas coisas eu já falei, Eu vou ler aqui as que eu não falei. Entender o tema, é preciso analisar a proposta de redação e ver qual a importância no cenário atual. O texto precisa ser enxuto. A gente precisa ter os argumentos, como eu falei. Esse texto enxuto, quando a gente fala, ele tem que ser claro e objetivo. Não adianta a gente colocar um monte de palavras bonitas e tal, e aí não vai ficar legal. 4. Não seja óbvio. Claro, se você for muito clichê, o seu texto vai ficar fraco, sem graça, não vai chamar atenção. E a solução, que é a parte final, da conclusão da proposta de intervenção, que eu já falei todos os detalhes. Aqui a gente tem mais algumas dicas importantes, que é evitar períodos longos, fugir do tema, evitar gírias e mais um monte de outras coisas, Então, vocês vão fazer a leitura aqui depois com calma de todas essas dicas que basicamente eu já fui falando sobre elas. Agora eu vou falar de mais algumas dicas muito importantes que muitos alunos ficam chocados quando eu falo sobre elas. Pois é. E é verdade, viu, gente? Eu já fiz curso para ser corretora do Enem, que eu vou falar agora não é uma coisa que eu estou inventando, isso é real e é regra, tá? Vamos lá. Atenção na translineação das palavras. O que é a translineação? É quando você está lá no final da margem e você vai colocar o restante da palavra na outra linha. E aí, muitos alunos, aprenderam a fazer o quê? Sublinhar. Não é certo, não é correto sublinhar. Vocês precisam fazer uso do hífen, ok? Então, aquele tracinho, ele é na frente e não embaixo, tá bom? Se você fizer isso, vai ser considerado como, se você sublinhar, vai ser considerado como um desvio e você vai perder nota por causa disso. Palavras informais, mesmo entre aspas, continuam com um caráter informal. Portanto, não faça uso de expressões informais. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é muito importante. O aluno ele quer colocar lá zoeira, palavra exemplo, zoeira, uma gíria, e coloca entre aspas e acha que pronto, ficou tudo bem, agora tá formal o meu texto. Não, não ficou formal. Continuou com o mesmo caráter de informalidade e por isso você vai perder nota, porque vai ser considerado um desvio, certo? Bom, então agora espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido aqui comigo, mesmo que tenha sido meio rapidinho, são dicas muito importantes e que vão ajudar vocês, com certeza, no momento de escrita, ok? Bom, eu agora vou encerrar, agradeço a participação de todos, foi uma experiência muito boa estar aqui com vocês e ajudar a contribuir no crescimento profissional, estudantil e escolar. Desejo muito sucesso aí na prova do Enem de vocês. A professora Daphne se despede agora e até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.